Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. O senhor voltou. Boa noite, professor. Se deu problema mesmo, a internet caiu em casa. É horrível, mas estou no celular aqui. Eu não posso colocar nada na tela até que eu volte, sabe? Mas espero que o primeiro grupo está pronto para dar alguma apresentação, né? Quem vai começar? Elises? Isso. Você tem alguma coisa que pode colocar na tela? Você quer falar como é? Diógenes vai apresentar, professor, porque a gente colocou tudo em um arquivo só, porque as 3 pessoas, a gente colocou tudo no arquivo só e ele que vai ficar passando só. Sim, vai ter 3 pessoas, cada um vai falar com mais ou menos 10 minutos, né? Isso, aham. Sim, então você vai começar, né? Isso. Tá certo, então pode começar agora. Ok? Eu estou apresentando aqui já. Quem está falando? Diógenes. Diógenes. Aqui, tudo bem? Eu não posso ver, infelizmente. Parece que o vídeo, né? Esse problemas técnicos, eu estava pensando isso. Olha, meu internet parece que não está permitindo vídeo neste momento. Não é vídeo, o senhor professor. É só a tela apresentada, mas a gente pode enviar o arquivo para o senhor depois. Sim, exatamente. Olha, então, talvez começar falando mais ou menos 10 minutos agora. Vai atrasar um pouquinho tudo, né? Mas pode começar. Posso começar? Sim. Certo. A gente vai falar... boa noite, pessoal. Até estou vendo na tela. Tá certo? Estou vendo o vídeo na tela agora. Certo. Tá. A gente vai falar um pouquinho sobre a matemática na Babilônia. A partir dos anos, foram sendo feitas escavações e, a partir dessas escavações, foi sendo descobertos pequenos objetos de argila, que apresentavam diversos formatos, tipo cones, esferas, disco, que é o que está aí na tela para vocês, a imagem que está na tela. Esses objetos são chamados de tokens. Eles serviam à necessidade da economia e permitiam manter o controle sobre os produtos da agricultura. Eles foram expandidos e passaram a ajudar no controle dos produtos que eram fabricados em grandes quantidades também. Pelo fato da sociedade estar se desenvolvendo, os métodos foram sendo aperfeiçoados para armazenar os tokens. Um deles era um invólucro de argila, que está na imagem abaixo. Esse invólucro parece uma bola vazada e os tokens eram guardados dentro dele. O número de unidades de um produto era expresso pela quantidade de marcas na superfície. Por exemplo, um invólucro que tivesse 7 marcas na sua superfície significava que foi obtido 7 unidades do que estava sendo contado. Essas marcas eram produzidas por meio da pressão do token na argila ainda molhada. O livro de Carlos Gomes, ele traz uma certa observação de que os tokens com formatos planos e geométricos, que são os da imagem anterior, eles passaram a representar produtos simples, como pequenas quantidades de grãos, animais, e já os tokens com cortes, perfurações ou pontos, que é o que tem nessa imagem de agora, eles passaram a se referir a produtos manufaturados, como potes de óleo, produto metalúrgico, entre outros. Os contadores, eles devem ter percebido que o conteúdo dos invólucros, ele se tornava desnecessário em vista das marcas superficiais. Essas marcas, elas passaram a incluir sinais traçados com estilete, e nisso as impressões passaram a ser feitas em tablets, que é o que vocês estão vendo aí na tela. Esses tablets eram planos e de argila. Esse tablet aí tem a descrição da quantidade de ovelhas. Bom, a substituição dos tokens por sinais foi o primeiro passo
para a escrita, que é o que eu vou falar agora sobre o sistema sexagesimal. No sistema de numeração da Babilônia, o mesmo sinal ele pode ser usado para indicar quantidades diferentes. Dessa maneira, os antigos babilônios eles representavam qualquer número usando apenas esses dois sinais que estão aí na tela. O primeiro sinal é a cunha ou cravo. Ele representava os números de 1 até 9 e ele pode ser repetido até 9 vezes. E o segundo sinal é a asna, que ela representava os números de 10 a 50 e pode ser repetido até 5 vezes. Na imagem abaixo, a gente percebe que até o número 59, esse sistema é totalmente aditivo. Por exemplo, o 4 ali. A gente pode escrever o 4 no método babilônico, juntando, acrescentando, né, 4 sinais, que são os 4 cravos. Esse sistema de numeração ele é posicional, ou seja, cada algarismo ele não vale pelo seu valor absoluto, e sim pelo seu valor relativo. Vai depender da sua posição que está escrita. Sendo assim, a gente pode dizer que esse sistema é uma notação posicionada em base 60, que é realmente o sistema sexagesimal. Mas se a gente observar bem, a gente vai ver que eles usavam combinação de base 60 e de base 10. Porque os sinais de cravos, que vocês podem ver na tela, até o 59, ele muda de 10 em 10. Então, a gente também pode perceber outra coisa, que o 60, o número 60 ali, é representado pelo mesmo sinal que a gente representa o número 1. Está um pouquinho mais para cima, mas é o mesmo sinal. Então, a gente não pode diferenciar o 1 de 60 olhando apenas o sinal. Isso vai depender do contexto em que esses números vão aparecer. Nesse sistema, os números 1, 60, 3.600 e todas as potências de 60, eles vão ser representados pelo mesmo símbolo, mas escrito em posições diferentes. Algumas vezes era deixado um espaço entre dois símbolos para diferenciar os números. E vocês vão ver, se vocês procurarem, vocês vão ver bastante isso, que eles deixavam um espaço entre dois sinais para meio que tentar perceber quais são os números que estão sendo usados. Esse sistema ele não apresenta o zero. As representações de números com zero também era o sinal separado por um espaço. Mas isso não seria possível em números terminados em zero, como é o caso aí, para diferenciar o 7.200, o 120 e o 2. Se você olhar os sinais vão ser iguais para 7.200, 120 e para 2. A diferença é realmente no contexto do problema, em que esses números vão aparecer. Nesse primeiro sinal aí, de 7.200, o sinal no método babilônico vai ser representado por 2 cravos, né? E se for representar no nosso sistema numérico, isso vai poder ser escrito como 2.0, que vai ser o mesmo de 2 vezes 60 ao quadrado, que é 2 vezes a base, mais 0 vezes 60 elevado a 1, mais 0 vezes 60 elevado a 0. Como vocês estão vendo ali, vai dar 7.200. Pode ser feito dessa forma acima ou dessa forma que está mais embaixo. Os astrônomos, eles tinham uma necessidade de lidar com números grandes. Dessa forma, eles chegaram a introduzir um símbolo para designar uma coluna vazia, já que, às vezes, eles escreviam os símbolos, mesmo que fossem juntos, que vocês vão ver, tipo, uma escrita dessa forma, eles escreviam os números separados. Aí, como os astrônomos eles precisavam usar números bastante grandes, eles introduziram esse separador, esse símbolo aí que é chamado separador,
2 cravos inclinados. Ele pode ser considerado um tipo de zero, entre aspas, dada sua função no sistema posicional, mas ele não pode diferenciar o 1 de 600 e de 3.600, porque ele não pode ser usado como o último algarismo e nem o resultado de um cálculo. Ou seja, ele é exatamente apenas um separador, ele não é um zero. Uma grande vantagem desse sistema posicional é que ele permite a escrita de números muito grandes com poucos símbolos. E a gente tem alguns exemplos aí nessa imagem, que na primeira coluna a gente vai ter a escrita cuneiforme, que é a gente vai usar os sinais babilônicos. Na segunda coluna é a leitura dos símbolos no sistema numeral da gente. E a terceira coluna é exatamente o valor. Bom, nessa primeira linha a gente tem aí um cravo, uma asna e 5 cravos. Poderia ser escrito de uma forma mais explícita. O cravo ele poderia estar nesse mesmo lugar que ele está, mas a asna poderia estar mais junto dos outros 5 cravos. Isso ficaria bem mais legível, que é realmente o 75. Aí no nosso sistema, isso vai ser representado por 1,15, que vai ser igual a 1 vezes 60, 1 vezes a base, mais 15, que vai dar 75. No segundo exemplo, na segunda linha, a gente vai ter o cravo separado de 4 asnas. As 4 asnas estão juntas, isso aí é representado pelo número 40. Então, no nosso sistema, a gente vai ter 1,40, que vai ser igual a 1 vezes 60, mais 40, que vai dar 100. Já atingi meus 10 minutos, eu vou passar agora para a Gabi, que ela vai falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão. Boa noite, meu nome é Gabriela e vou falar sobre a multiplicação e a divisão na Babilônia. A multiplicação era essencial para o cálculo de superfícies, como, por exemplo, os volumes da terra a serem extraídos na construção ou até mesmo da quantidade de tijolos a serem usados na construção de uma parede. Esta primeira imagem acredita-se ser uma tabela ou um tablete de multiplicação por 9, onde a primeira coluna são os números de 1 a 10 e a segunda coluna seriam os respectivos resultados da multiplicação por 9. Pela tabela de sistema sexagesimal apresentada anteriormente por Laíses, conseguimos traduzir os números de 1 a 10 na primeira coluna e 9, 18, 27, 36, 45, 54 na segunda coluna. Como só pode ser até 60, como eles contavam, aí o resultado da multiplicação por 9 de 7 a 10, a gente vai ver como seria calculado na segunda imagem. Esta segunda imagem é a tabela de multiplicação por 25, onde 1 vezes 25 é igual a 25, 2 vezes 25 é igual a 50, quando chega em 3 vezes 25 é 1,15. Isto quer dizer que é 1 vezes 60 mais 15, que dá um total de 75. Da mesma forma, aqui no final, 7 vezes 25 é igual a 2,55. Isto quer dizer que seria 2 vezes 60 mais 55, que seria igual a 175. Agora falaremos sobre a divisão. Sabemos que os escribas da Babilônia utilizavam as tabelas disponíveis para efetuar os cálculos. A tabela utilizada para a divisão era a tabela de recíprocos, esta tabela aí. Nesta primeira imagem, vemos
a transcrição de um tablete de recíprocos, onde percebe-se que o produto dos elementos de cada linha resultam em 60 ou aproximadamente 60. Já na segunda imagem, abaixo dessa, é a mesma tabela, sendo que seus recíprocos estão escritos de outra forma, mas com o mesmo resultado. Vemos também que nestas duas imagens está faltando o número 7 e 11 e seus recíprocos. Eles eram considerados como sendo irregulares, já que também sexagesimais infinitos. Isto quer dizer que eram decompostos em forma de primos diferentes de 2, 3 e 5. Lembrando também que o conceito de infinito era desconhecido pelos babilônicos naquela época. O exemplo abaixo é de como calcular o recíproco do número 8. Lá em cima vemos que o recíproco do número 8 é 7,30, que fica na forma de fração, que é 7 sobre 7 mais 30 sobre 60 ao quadrado, que dá igual a 0,125, que isto é igual a 1/8, que é o inverso do número 8. Para descobrir o valor da divisão, nós multiplicamos o valor do recíproco, do divisor, pelo dividendo. Como, por exemplo, vamos supor 160 dividido por 8. Seria, como descobrimos aqui, o recíproco de 8 é 0,125. Então, 0,125 vezes 160 é igual a 20, que é igual à divisão de 160 por 8. E, para encerrarmos, vou falar sobre a última imagem agora. Para encerrar, vemos que a multiplicação do elemento principal pelo resultado de seu recíproco é igual a 1, pois a multiplicação de seu número inteiro pelo seu inverso é igual a 1. Eu acho que eu falei um pouquinho rápido, mas agora eu vou passar para Diógenes. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Boa noite. Vou começar falando sobre o Clipton 322, que foi uma tabela que mostra a relação de triângulos retângulos. Ou pelo menos acredita-se nisso, né? Essa tabela foi encontrada o nome é em homenagem a George Arthur Plimpton, que ele era um grande contribuinte da biblioteca da Universidade de Colômbia. Aqui está bem, como ela é originalmente, é bem difícil de identificar por essa imagem. Aí dentro do livro do Word on Picture, que o professor disponibilizou para a gente, tinha essa outra tabela, em que é dado dessa forma. A segunda coluna é o cateto desse triângulo, um dos catetos. Pelo que eu notei, é o cateto menor. A terceira coluna é a hipotenusa ou a diagonal desse retângulo, no caso. E a quarta coluna aqui, pode reparar que tem esse negócio aqui, mas basicamente significa alguma palavra, digamos que linha 1, linha 2, aqui está de 1 a 15. Ou seja, são 15 retângulos, digamos assim, 15 triângulos, no caso. Na primeira coluna, tem uma relação é a razão, no caso, trigonométrica, entre o cateto desconhecido, na verdade é ou o cateto que está na segunda coluna, dividido pelo cateto desconhecido ao quadrado. Vai dar a razão, no caso. É simplesmente a tangente. Eu coloquei aqui essa outra imagem porque já está em forma de número na base 60, que é do sistema sexagesimal, para ficar melhor compreendido. Pode reparar aqui na imagem que tem as partes faltando. E isso foi meio que acrescentado por, digamos que,
conhecimento em base nos outros. Aí acredita-se que o que tinha lá era esse valor. Esse aqui, tudo que está em colchetes aqui nessa imagem é o que foi acrescentado. Teve uma coisa que eu achei muito interessante, que estava dizendo que possivelmente era uma atividade para os alunos praticarem. Tanto que, no mesmo livro, ele coloca aqui como... Aqui, se você perceber, está escrito em 56, certo? Mas no mesmo livro, ele dá aqui como 28. Eu sei que é a metade. Teve alguma relação, mas não consegui identificar, no caso. Enfim, seguindo. A primeira coluna é dada por isso aqui, ó. O cateto que a gente tem é esse menor, a hipotenusa, e a gente, digamos que precisamos descobrir esse outro aqui, e a relação que é dado da razão da primeira coluna é através desse ângulo. Se pegarmos a tangente, seria AC sobre AB ao quadrado, que daria exatamente esse valor. Eu trouxe 2 exemplos aqui, não, eu trouxe um, se não me engano, para a gente testar. Em que primeiro eu peguei a hipotenusa da linha 11, que estava 75, escrito aqui na base sexagesimal, 1,15 ao quadrado igual a 45 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é outro cateto. Eu fiz a multiplicação, no caso, e cheguei a esses resultados. Eu fui transformando a multiplicação que eu coloquei na base 10, né, para a base 60, e fui fazendo o cálculo. O 45 por 45 deu uma parte do que deu a hipotenusa. Aí aqui eu comecei já a ver a relação. Por quê? Porque simplesmente quando eu subtrair aqui, vai dar, digamos que 1,0 exatos, em que o quadrado disso, de 3.600, vai ser 60, que é a outra medida. Quando eu calculei a tangente, eu cheguei a esse resultado aqui, que foi o cateto sobre o outro que descobrimos, e os dois ao quadrado. Cheguei a 0,33,45, vírgula no caso para separar. Que é exatamente o que está aqui. Se vocês repararem, também tem esse 1, mas esse 1 é dado exatamente se fosse, ao invés do cateto, sim a hipotenusa. No caso, seria não a tangente, mas a secante ao quadrado. Sim, falar agora sobre a aproximação de raiz. Eles, como o Gabi falou, eles davam a ideia de usar a matemática mais para o meio prático. Aí não se importava muito com essa ideia do infinito, e sim para utilizar no dia a dia, digamos assim. Essa tabela que eu coloquei aqui é simplesmente uma demonstração de algumas aproximações, em que acredita-se, né, que foi tratado mais como um exercício de prática para os alunos. Eu testei o método com a raiz de 30. Eu vou mostrar aqui para vocês como se faz. Primeiro temos a raiz de 30, vamos chamar isso aqui de A. E pegamos uma aproximação, um valor bem próximo do resultado, mas não exatamente ele. Poderia até ser, digamos que a raiz de 30 é 5,4, se não me engano, alguma coisa assim. 5,4 e vai indo. Eu peguei 5,6, que isso na escrita sexagesimal deu 5,36. Eu sei que isso aqui é maior que a raiz de 30. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor 30, que é o A, sobre o A1, que é esse outro aqui. Fazendo a divisão, a gente vai chegar um resultado aproximado, em que esse resultado, se multiplicado ao quadrado, vai ser menor do que a raiz de 30. O que nós fazemos é, tiramos a média, e essa média irá se aproximar. Nesse caso aqui, chegou a uma média de 30,00,53. Eu posso continuar fazendo esse mesmo método, que vai chegar a uma aproximação ainda mais exata. Esse método, hoje em dia, é conhecido como o método de Newton. Sim, aí no caso, logo em seguida, eu fiz na base 10, em que eu fiz o mesmo processo, só que agora eu peguei uma aproximação diferente. Eu peguei a aproximação de 5. Quando chegou o resultado meu A2, eu cheguei a 5,5. Eu percebi que isso aqui estava bem distante, já que
seria aproximadamente 5,4 alguma coisa, né? E eu repeti o método, aí eu cheguei a esse resultado. Em que quando passei para base sexagesimal, eu cheguei a isso aqui, que está um pouco mais aproximado que o outro. Não tinha muito esse interesse de seguir fazendo, era mais para utilização. Como, por exemplo, esse tablete aqui, que é o tablete YBC, que é Yale, eu não sei especificamente, é da coleção da Universidade de Yale, em que basicamente é um quadrado de lado 30, que mostra só diagonal, em que o que está aqui em cima é a raiz de 2. Eu fiz o cálculo na base 10 mesmo, e peguei a aproximação de 1,5 de início. Aí fiz todo o método e cheguei. Aí isso aqui pode reparar que eles provavelmente faziam desse jeito, e eu cheguei a bem próximo. A única diferença foi o 0,9, em que aqui está 0, aqui está 10. E o que seria esse 42,25,35? É exatamente a multiplicação de 30 raiz de 2. Em que, se fazendo o valor que eu cheguei, multipliquei por 30, cheguei a esse resultado. Em que, quando eu passei para a base 60, ficou exatamente isso daqui, com também uma pequena diferença do meu para o que está aqui, de apenas 1. Sim, uma coisa que eu esqueci de dizer é sobre a tabela do Plimpton, que possivelmente era usado como um cálculo não cálculo de área exatamente, mas de regiões para casas ou fazendas, coisas desse tipo. Meio que uma certa padronização, talvez. Nada é muito exato, é sempre o que acreditava o que era usado, né? Acho que é isso. Isso aqui foi o que onde nós tiramos nossas informações. É isso. Tá certo, tá bom. Gostei da última parte. Olha, talvez eu faça algumas perguntas rápidas, realmente não tem tanto tempo. Talvez, eu não sei, Loises, você tem alguma ideia quanto tempo ficou com esses tokens, botando naquelas envelopes, até que começou a só escrever no Agila, os símbolos? Eu não entendi a pergunta, se eu poderia refazer, por favor? Mais ou menos quanto tempo pessoas estavam colocando esses tokens nesses bolas de argila? Você sabe? Tem alguma ideia? É porque foram muitos anos e eu acho que eu acabei confundindo, mas foi 300 ou 400 antes da Era Comum. Certo. Anos da Era Comum. Certo, tudo bem. Até foi muito mais tempo do que isso, mas tudo bem. É uma coisa que demorou mesmo para pessoas terem essa ideia. Basta escrever símbolos na argila. Olha, tem muito mais que eu posso perguntar. Você tem alguma ideia como fez as frações, fez aquelas tabelas, por exemplo, 1/8? Você... Não, porque eu foquei mais na parte de cima e acabei esquecendo de ver fração, porque eu queria ter falado, mas também não ia dar tempo. Aí eu fiquei só focada nessa parte mesmo, na parte inicial. Sim, tudo bem. Eu quis ver um pouco mais tipo da matemática mesmo, sabe? Certo. Tudo bem. Aqui posso quase dizer a mesma coisa com Gabriela. Não vejo muita coisa de cálculos ali. Gabriela, você tem alguma ideia como fez uma conta tipo, ok, 1/8 naquela base 60? Como? Um oitavo? Como é que alguém fez uma tabela assim? Tipo, por exemplo, 1/8. Está lá na tabela algum valor? Tem alguma ideia como as pessoas calculavam isso? Sim, na divisão, quando foi mostrado, deixa eu ver aqui, abrir aqui.
Na divisão, deixa eu ver aqui. Na divisão, os recíprocos são os inversos dos inteiros. Mas como você Aí, pode calcular uma coisa tipo 1/8? como calculava, tipo, na tabela ele dava como o inverso, que era o recíproco, era 7,3. Como é que alguém faz uma tabela assim? Você não sabe? Não sei dizer. Tá certo, tudo bem. É esse tipo de coisa que eu estava querendo ver, um pouco do conteúdo matemático, sabe? Estava um pouco faltando, mas eu acho que o outro Diógenes foi ótimo mesmo. É uma coisa assim, aquela tabela de Plimpton não é fácil mesmo, tem muitas teorias, muitas coisas, sabe? Mas é complicado, mas ele deu exemplos, tipo, mostrando certas coisas, eu gostei mesmo. É aquela coisa com aproximação, também dá vezes. Tudo bem, olha, eu vou ter que, eu não vou dar notas agora, se eu quero ver mesmo o final de todas as apresentações para ter alguma ideia, mas também boto coisas no Zulip também, estava botando muito pouco, algumas ideias vagas, sabe? Mas tudo bem. Aqui o próximo grupo fez muito menos, que não sei exatamente o que está planejando fazer. Mas tem aqui, a Monique está aqui. Quem vai começar? No próximo agora. Tô aqui. Ok. Tá aqui. Qual o seu plano, mais ou menos? Dá alguma ideia como vai ser? Professor, a gente queria falar sobre círculos, divisão de heranças, equação do primeiro e segundo grau. Sei. Só que ficou um pouco grande. Mas selecionar alguma coisa, se tipo 10 minutos, você faz alguma coisa, tem como, eu não sei exatamente, mas tem como. Então, professor, a gente selecionar. discutiu aqui e pensou em fazer apenas 2 temas, círculo e equação do primeiro grau, porque aí daria para falar em 10 minutos sobre os dois. Tá certo. Aí a Primeiro gente grau, reúne o documento todo e posta no Zulip, com a parte da herança e do segundo grau. O que é que o senhor acha? olha, mas tudo bem, eu quero ver o que você consegue fazer em 10 minutos, talvez começando agora, tá certo? Mônica vai começar, né? Primeiro no grupo, como você quer fazer, Isso, eu começo. tá certo? Então pode começar. Então, agora falando sobre os círculos, eu vou usar muito a notação sexagenal, que eles falaram no outro grupo. Então, é bom vocês terem sempre isso em mente, tá? Então, o círculo para ele se concretizou a partir da circunferência, ou seja, a partir do traço da circunferência que eles começaram a estudar a área do círculo. E enquanto que nós hoje relacionamos imediatamente o raio com a área, para eles a relação imediata era relacionar o diâmetro com o traçado ou o perímetro do círculo. Vou apresentar aqui a tela para vocês. Tá mostrando alguma coisa na tela, só para ver. Calma, acho que ainda não. Deu algum erro. Eu anotei. Só um minuto que deu um erro que eu Tá certo, eu sei, essas coisas acontecem, né? Olha, Simone tem algum problema. Igor, você tem como mostrar as imagens ou alguma coisa que ela estava planejando? Você Posso sim, trabalhou? professor. Só um Sim. minuto. Já Talvez é consegui melhor. aqui. Vocês ouviram? Não tá aparecendo nada não, viu?
É porque eu ainda estou abrindo. Tá ok. Pronto, agora apareceu, né? Apareceu. Sim, foi sim. Todo mundo bota Monique, se você não está vendo coisa. Toca no Monique para ver, para Isso. apresentar. Sim. Aí, como eu falei para vocês, eles relacionavam diretamente a circunferência, ou seja, o traçado do círculo, com o diâmetro. E com isso, eles puderam fazer alguns coeficientes que ajudariam nos cálculos tanto da área quanto do diâmetro e do raio do círculo. Ou seja, foram encontradas algumas escrituras que traziam, por exemplo, o triplo de 1,40, né? Em cima do registro, e aí sairá 5. Então, a gente percebe que o escrivão, ele considerava que o traçado do círculo era igual a 3 vezes o seu diâmetro. E aí, essa relação era muito conhecida na antiguidade pela facilidade dos seus cálculos, tendo como origem, provavelmente, a mesma relação entre o diâmetro e o perímetro do hexágono regular, que pode ser construído com a metade desse. E aí, com essa relação, que o traçado é igual a 3 vezes o diâmetro, a gente tem que a área usa o primeiro coeficiente, vai ser igual a 0,05 vezes o traçado ao quadrado, o círculo ao quadrado. E aí, desenvolvendo os cálculos, vai ser igual ao c ao quadrado sobre 12. Aqui faltou um quadrado, mas aqui esse livro tem alguns errinhos. E aí, tendo quanto valia a área, né? Aqui ele demonstra o cálculo da área total, por exemplo, a área é 3/4 do diâmetro ao quadrado, e aí substituindo 3 vezes d, a gente sabe que é o traçado do círculo, e o que o próprio diâmetro é o círculo sobre 3. E aí a gente tem que a área é igual ao círculo ao quadrado sobre 12 avos. E aí, com base nisso, a gente sabe que o diâmetro vai ser 1/3 do círculo, ou seja, traduzindo para escrita deles 0,20, e o raio metade disso, né? 0,10. E aí, com isso, eles poderiam resolver alguns problemas. Por exemplo, traçado do limite da cidade e eu não conheço o seu diâmetro. Ando 5 desde o primeiro círculo e a partir do centro, em todas as direções, traço outro limite. A área entre esses dois é de 6,15. Agora encontrar o diâmetro da velha e da nova cidade. Ou seja, na prática, a gente tinha esse primeiro círculo, que era a velha cidade. Ele andou 5 a mais. E aí traçou outra circunferência. E que a área entre essas duas é de 6,15. E aí eles partem para a parte algébrica mesmo, né? Se a gente sabe que o traçado do círculo é igual a 3 vezes seu diâmetro e que o raio é a metade do diâmetro, então o círculo é 6 vezes o raio, tanto para o primeiro quanto para o segundo, obviamente. E a área vai ser 0,05, 6 vezes o raio ao quadrado. E aí, desenvolvendo as contas, a gente tem que a área é igual a 3 vezes o raio ao quadrado. E aí a gente sabe, né, que a área da coroa vai ser a área do círculo maior menos a área do círculo menor, como está escrito aqui. Só que essa diferença de áreas ela pode ser escrita colocando 3 em evidência, vezes o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é um produto notável bem conhecido para todo mundo, né? E aí a gente sabe também que a diferença das duas áreas é 5. Que ele falou lá em cima que ele andou do primeiro 5 e traçou outra circunferência. Aí, quando a gente faz essa multiplicação aqui, a gente obtém 15. E aí, usa o recíproco, que Laíses falou, não é mesmo? Porque eles não podiam simplesmente dividir por 15. Usa o recíproco de 15, que é 0,04. Vezes 6,15. E aí a gente tem que R1 mais R2 é igual a 25. Mas se R1 mais R2 é igual a 25 e R2 menos R1 é igual a 5, agora a gente só precisa fazer um sistema para descobrir os outros diâmetros. E aí a gente tem que o diâmetro da cidade
nova, a maior, é 30 e que o diâmetro da cidade velha é 20. Bom, mas o interesse dos escribas mesopotâmios não se reduzia ao círculo completo apenas, mas também às figuras de interesse especial para eles, como as divisões do mesmo, o semicírculo, o terço do círculo e os quadrantes do círculo. Então, usando como base os cálculos para o círculo completo, eles estabeleceram os elementos fundamentais dessas divisões, como a área, diâmetro, setor circular, tudo isso com as fórmulas pré-estabelecidas. É bom lembrar também que a divisão do círculo em 5 partes não era muito usual, e a em 6 podia ser deduzida da outra, e que eles usaram isso tudo e conseguiram dividir o círculo em até 360 graus, como hoje a gente conhece, não é mesmo? E aí a gente tem os coeficientes do semicírculo, começando pelo próprio perímetro dele, né? Porque se o semicírculo ele é metade do círculo, então seu perímetro vai ser metade do perímetro do círculo. E aí a gente tem, como C é igual a 3D, 3 vezes o diâmetro, a metade disso seria 1,30. E aí o diâmetro seria a divisão disso, não é mesmo? E aí resulta 0,40 e o seu raio, obviamente, vai ser a metade, 0,20. Agora, para a área do semicírculo, a gente tem que a área do semicírculo vai ser a metade do círculo, já que o semicírculo é a metade. E aí a gente tem que a metade de 0,05 é igual a 0,0230 vezes c ao quadrado. Só que era muito estranho você fazer um cálculo de uma figura baseada na outra. Então, eles conseguiram substituir esse c aqui para colocar em função do próprio semicírculo, sabendo que c era igual a 2s. E que, como isso daqui vai ficar ao quadrado, né? Então, um desses dois aqui ia ser cortado com esse. O que resulta no 0,05 vezes 2 vezes s ao quadrado, que dá 0,10 s ao quadrado. Esse daqui era a primeira fórmula da área. Mas se você não quisesse trabalhar com o semicírculo ao quadrado ou não pudesse, você poderia simplesmente substituir um dos s's por 1,30d, que era quanto vale o semicírculo, uma das equivalências. E se não quisesse trabalhar com S de jeito nenhum, podia também substituir ele pelo valor do raio. E aí você tinha 3 tipos de fórmulas para calcular a área. 4 se contar do círculo, né? Aqui era completamente em função de S, aqui era em função de S e do diâmetro, e aqui era em função do raio e do diâmetro. E aí a gente tem o terço do círculo, que é o círculo todo dividido por 3, e com alguns coeficientes também. Se vocês puderem imaginar o resto da circunferência aqui, vão ver que ele dividiu essa parte aqui, e podemos espelhar uma parte idêntica a essa para baixo, e aí dos dois que sobram, teremos a terceira parte da divisão. E aí a gente sabe que a área do terço do círculo vai ser exatamente 1/3 da área total dele. E aí 1/3 de 0,5 vai ser 0,0140. Admitindo que esse círculo ele tem um perímetro de 3, como está escrito aqui, a gente pode levar isso daqui ao quadrado também para saber qual é o resultado final. Olha, Monique, você pode passar para Igor? Está terminando mesmo? Ok. Deixa eu só fechar com a tábua. Pode ser, professor? Tá certo. Pronto, e aí eles conseguiram dividir o círculo em 3 partes e em 4 partes. Assim. E dessa divisão em 4 partes, eles conseguiram calcular a área do quadrado côncavo. E foi encontrado a última parte que eu vou falar, a tabela que vocês estão vendo agora na tela, né? Como foi chamada, ela aqui contém uma série de exercícios geométricos de cálculos de áreas em figuras derivadas das vistas antes.
E aí uma parte dela está erosionada, claro, como vocês estão vendo, mas foram conservados 31 desses problemas. E esses têm a particularidade de trazer com eles o desenho dos problemas, o que não era muito comum nesse tempo. É isso, se vocês quiserem ver um pouco dos problemas, é só dar uma olhadinha no livro. Igor, você pode começar logo? Sim. Tá conseguindo ver, professor? Sim, estou sim. Pronto. Eu vou falar sobre as equações de primeiro grau. Para algumas situações que surgiam no comércio, na administração, era necessário que eles fossem tratadas numericamente, como de porte de uma equação de primeiro grau. Mas, assim, quais seriam as situações? Poderia ser como uma parte do que a gente iria apresentar seria a divisão de herança, ou também poderia ser para saber uma quantidade de mercadoria que o comerciante deveria comprar, o preço que ele deveria vender, o custo que ele comprou, mas focando na primeira questão em relação à herança, vamos supor que existia um terreno que deveria ser dividido por duas pessoas, e que a área de A1 deveria ser o dobro da área de A2. Só que eles não sabiam o qual seria o lado para ser dividido. Então, quando eles iam para os cálculos, aí eles faziam, né? Base vezes altura, que seria a área 1, que vocês podem ver aqui, que seria 30 vezes 10 menos x, que daria 5, porque 30 vezes 10 dá 300, e transformando para a base sexagenal 5 vezes 60, então seria 5 menos 30x. E a área do segundo seria 30x. Mas como a área do segundo, a área do primeiro deveria ser o dobro da área do segundo, a gente tem que transformar a parte da área do segundo vezes 2, seria 60. Transformando isso em sexagesimal, seria 1, que é 30 vezes 2, que é a mesma coisa que 60 vezes 1, que é 1. Igualando as duas áreas para descobrir quem seria x, eles passavam normalmente, algebricamente, que seria 130x, 1.30x igual a 5. Aí nessa hora aí a gente utiliza o recíproco, porque deveria passar dividindo, então o recíproco dele de 1.30 seria 0,00.40. Aí ele poderia multiplicar 5 vezes 1.30, que está aqui, que transformando, que seria 3,20, que transformando isso para a gente ver como foi o cálculo, eu fiz aí, ó, 40, que seria 40 dividido por 60 ao quadrado, vezes 5 vezes 60, que isso vai ser igual a 200 sobre 60, que é a mesma coisa que 30 vezes 60 mais 20 sobre 60, que a gente pode ver que vai dar 3,20. Olhando agora a parte relacionada mais a comerciantes, essas coisas, eles tinham as equações de primeiro grau relacionada a, podemos dizer que uma equação quase fixa, que seria o lucro que eles precisavam ter igual à quantidade de unidades com a venda e o custo. Que eu posso dar, tem um exemplo aqui para eu falar, que é este daqui, que ele fala assim que deve ganhar 15 moedas quando ele vender uma mercadoria onde
teve onde o preço foi 3 e a quantidade de vendas por unidade foi 5. Substituindo, seria 15 igual a 5 menos 3 vezes H. Ele queria a quantidade de mercadorias que deveria ser vendida. Então, aqui seria muito básico, muito fácil para eles. Muito fácil não, seria normal para eles passar dividir o 15 pelo 2. Mas olhando esse exemplo, já é um pouco diferente, porque a equação fica diferente. Ou seja, eles queriam que essa equação ficasse um pouco igual a essa para poder eles conseguir resolver. Porque para a gente é muito fácil, já que a gente já tem uma noção de álgebra e tudo mais, mas naquela época não era tão fácil assim. Então eles queriam muito fazer com que essa equação 15 igual a 8v menos 3 fosse igual a ax mais b igual a c. E da onde veio essa equação? Veio desse exemplo, que ele fala que ele quer que ganhe o mesmo lucro, só que com a quantidade 8 de com 8 unidades de mercadoria vendendo com um custo de 3. Aí dá essa equação. Aí só que como eles queriam que fosse daquele primeiro, pra gente é fácil, né? Aí eles conseguem, eles pensam e conseguem desenvolver passando multiplicando, 8v igual menos 28 e consegue transformar aquele tipo de equação na equação do exemplo anterior, que para eles fica mais fácil de ser resolvido. Ou seja, existem dois tipos de equações que a gente pode falar sobre essa parte de mercadoria, referente à mercadoria. Não estou dizendo que é só para mercadoria, mas nos exercícios dos escribas eram mais assim. Esse tipo de equação e a primeira equação que a gente viu no primeiro exemplo. Aí tem outro exemplo um pouco mais complicado que eu gostaria de mostrar para vocês. Ele fala aqui que para 2/3 do meu 2/3 foi adicionado um ban e a cebada foi a metade, ou seja, o que é que isso quer dizer? Que 2/3 vezes 2/3 de x mais 1 é igual a 1/2 de x, que resolvendo, né, a equação, a gente pode ver aqui que ele faz 1/2 de x menos 2/3 de 2/3 de x igual a 0. Aí eles passam tudo isso para a forma sexagenal, que é 1/2 é 0,30, 2/3 0,40 vezes 0,40 de x igual a 1. Resolvendo essa multiplicação aqui, deu 0,2640. Aí ele subtrai 0,30 de 0,2640, que deu 0,0320x, que tem um recíproco 18. Ou seja, ele pegou esse número aqui e passou multiplicando, que vira 18. Então, ele descobriu que a quantidade seria 18 ban. Tem também, para terminar, o método da falsa posição. O que era o método da falsa posição? Era
era um método que eles usavam para resolver equações mais difíceis. Era basicamente equações que tinha divisões nas incógnitas. Era basicamente isso. Por quê? E muito. E os exemplos que eu achei sobre isso foram mais exemplos com os números que eles, na base sexagenal, não tinha divisão, que era 7 e 11. Eu acho que foi por causa disso que eles fizeram esse método da falsa posição. Então, vamos lá. Ou seja, pegando esse exemplo aqui, para explicar o que seria o método da falsa posição, foi comido 2/3 de 1/3 da ração, no qual vai dar 7. Ou seja, ele pegou uma ração X e tirou 2/3 do 1/3 que ele já tinha. E isso tem que dar 7. Aí descendo mais um pouco aqui. O que seria, olhando aqui está a equação. O que seria o método da falsa posição? Seriam resultados para a incógnita que eles iriam dar para que a parte da fração desse inteiro, não fosse mais fração, fosse inteira. Ou seja, se 2/3 vezes 1/3 daria 2/9, então o x seria, eles iriam supor que seria 9. Para quê? Para que ficasse inteiro. Então seria, se x fosse 9, seria 9 menos 2/3 de 1/3 de 9, que dá 9, que é 9 menos 2, que daria 7. E tem esse outro exemplo também que eu gostaria de mostrar, que também foi bem interessante. Ele diz que tem uma pedra que não sabe o peso. E é adicionado 1/7 a esse peso dessa pedra. Mas qual é o peso, afinal, da pedra? Eles dizem até a resposta aqui, na própria questão. Aí ele diz que se tem um peso X, que ele não sabe qual é o peso, ele diz que é X, e adiciona 1/7 desse peso. Então vai ser igual a 1 Gin. Por que 1 Gin? Porque uma mina é a mesma coisa que 60 Gin. Ou seja, trazendo o 60 Gin para o sexagenal vai dar 1 Gin. Aí a gente volta a supor qual vai ser o X, que seria 7, para cancelar esta fração, que seria para cancelar essa fração, para tornar ela inteira. Dessa forma, se ele botar 7 como X, ele vai ter 7 mais 1/7 de 7 vezes 7, que vai ser 8. Por quê? Isso aqui vai ser 1, 1/7 vezes 7 vai ser 1, e 7 mais 1 vai ser 8. Ignorem isso aqui, que foi um erro de digitação. Aí, dessa forma, eles começam a perceber que existem padrões nessas equações. Que se eles botar o dobro de 7, vai dar o dobro do 8. Se ele botar o triplo de 7, que é 21, vai dar o triplo de 8. Ou seja, se ele botar x sobre 7, vai ter que ser igual a 1 sobre 8. Porque se ele dividir o x pelo 7, ele tem que dividir o 1 por 8. Porque eles são... Como é que se diz? Esqueci. Proporcionais. Então, se a gente pegar essa equação e for resolver ela,
a gente vê que transformando o 8 pelo recíproco dele, que vai ser 0,0.07.30, multiplicando por 1 vai dar 7,30. E passando multiplicando o 7 pelo 7,30 vai dar 52,30. Sim, que é a mesma coisa que 52 sobre 1 vezes 1 sobre 2. Sim, que foi o resultado que foi dito que seria. Olha, Igor, eu vou ter que parar aqui. Realmente você extrapolou, assim, falou 15 minutos já, sabe? Certo, professor? Sim, mas olha, você deve ter praticado um pouco mais, sabe? Porque focalizar nos seus exemplos, praticar, sabe? Mas, basicamente, você teve algum conteúdo ali de matemática, você estou vendo um pouco. Eu estava querendo ver, tipo, equações quadráticas, mas você selecionou o que você fez, sabe? Tudo bem. Até não estava tão ruim, sabe? Eu acho que a Monique talvez não dava muito, tipo, variedade, profundidade, alguma coisa matemática, não foi exatamente, foi muito superficial, sabe? Mas eu sei que está difícil, estou só tentando observar algumas coisas, sim? Então, olha, basicamente eu posso, eu não sei se vale a pena perguntar, Monique, você preparou alguma coisa a mais? Monique está aqui? Estou aqui sim. Eu preparei sobre repartição de herança e como os terrenos eram divididos em áreas triangulares. Sim. Porque realmente você gastou seu tempo num certo assunto. As Babilônias, você viu aquela coisa de raio em matemática babilônica? Como foi? E por que usava a circunferência? Fez uma ênfase mesmo na circunferência, né, nas coisas. Você tem alguma ideia por que foi isso? Eu falei que era por causa da relação que eles usavam com o diâmetro e o hexagonal regular. O hexágono regular, É, por mas causa da semelhança. isso é para dar o P, mas olha, a ênfase foi muito na circunferência, se não me engano, aqui para calcular áreas em termos de circunferência e várias coisas assim. Quando você chega a 3 dimensões para esferas ou para tipo jarras, o foco foi mais na circunferência e realmente coisa de raio, basicamente não deu muito ênfase. De fato, basicamente nula. Sim, até diâmetro eu acho que viu muito pouco. Você tem alguma ideia por que foi isso? Porque foi o que, professor? O senhor poderia repetir? Porque deu tipo de ênfase em termos de circunferência. Eu acho que foi uma das coisas principais, estudando ciclos, áreas e coisas assim. As formas em termos de circunferência. Quando você chega a 3 dimensões, é quase a mesma coisa. Esferas também, tipo volumes de líquidos. Você não tem alguma ideia por que usavam isso? Outras culturas não fizeram isso. Os gregos pensavam muito sobre o raio, né? O centro do ciclo e o raio, usando isso como base, ideias de ângulos. Professor, se não for pela relação da figura em 3 dimensões, nem pela semelhança do hexágono regular, eu não sei. Não, mas isso foi porque foi. Qual foi a finalidade do hexágono? Você entende isso? O que estava usando? Por que estava usando o hexágono? Hexágono? Qual foi o motivo? Pela facilidade dos cálculos, não. Não, mas tem. Olha, é muito vago. Acho que você não estudou isso muito profundo, sabe? Tem muito mais que pode ser feito, você? Tudo bem. Estou criticando, eu sei que está difícil, mas eu quero um pouco de mais conteúdo matemático em geral, cada um, sabe? É possível, sabe? A Diógenes fez muito bem, sabe? As coisas em 10 minutos, como conseguiu mesmo apresentar algumas ideias importantes, sabe? Tudo bem. Olha,
Eu não O senhor quero pode me dizer. dizer por quê? Olha, Por que que hexágono, eles fizeram isso? alguém sabe por quê, ok? Qual foi o motivo de pensar sobre hexágono aproximando o século, circunferência? Acho que não é só. A pergunta foi para todo mundo ou foi para o grupo? Olha, eu gostaria de Monique ou Igor, você tem a resposta, mas tudo bem, eu posso deixar aberto para as outras, vocês sabem, né? Quem está falando aqui, Gabriel? Não fui eu achei que você tinha feito a pergunta para todo mundo. Foi para todo mundo. Eu estou perguntando, quem está falando? Gabriel, agora Gabriel. Olha, Monique e Igor, você não sabe mesmo, não tem ideia qual foi a ideia, porque falou sobre hexágono do século. Não, professor, não sei não. Tá certo, tudo bem. Tá certo, Gabriel talvez sabe. Não, assim, para utilizar hexágonos para se aproximar da circunferência de um círculo, o perímetro de um círculo. Eu acho que é por aproximação, né? Não é só um hexágono, mas quanto mais você vai aumentando o número dos lados, mais você vai se aproximando do perímetro do círculo, que tem o raio que vai do centro do hexágono até uma das pontas. Sim, aí eu acho que já teve várias outras civilizações que fez essas aproximações também, que começou a fazer essas aproximações. Eu não sei se foi os egípcios, eu não lembro qual foi, mas uma delas utilizava o hexágono porque eles sabiam calcular a área de triângulos e eles sabiam dividir o hexágono em 6 triângulos. E aí eles conseguiam se aproximar da área de um círculo, fazendo um hexágono inscrito dentro do círculo e calculando a área dos triângulos, dividindo o hexágono em triângulo e calculando a área. Eles obtinham uma aproximação, tanto por excesso como por falta, dá para fazer isso. Olha, aqui para... Mas pela questão da aproximação, eu também falei que eles utilizavam a questão do diâmetro para saber do perímetro do círculo, porque esse cálculo também era feito para o hexágono, já que esse podia ser construído que é metade do diâmetro. Isso eu falei. Sim, mas por que hexágono? Qual a utilidade de hexágono? E, por exemplo, não é quadrado ou alguma coisa assim, dentro de uma círculo? Ou octágono, sei lá. Sei? Não sabe? Não? Não. Não, tudo bem. Talvez eu tanto me dê, não sei se está certo. Se você pensa em termos... Diga? Será que tem a ver com o fato de que o hexágono não é a figura, é o polígono? Você consegue obter a maior área com um menor perímetro? Não é assim, não, desculpa. Tudo bem. Olha, porque é muito fácil, sabe? Se você faz um hexágono, está botando basicamente 6 triângulos equilaterais, todos os lados iguais, né? Tá vendo? Então, você vendo, se você pensa em termos modernos, que os babilônios não pensavam muito em termos do centro do século, de fato, basicamente não tem essas evidências. Mas se você colocar 6 triângulos equiláteros de forma hexágono, está formando uma coisa muito aproximadamente um século e tem circunferência 6. Está vendo? E se você quer pensar em diâmetro 2. Então, por isso, explica a matéria, não é tão 100%, mas explica porque P igual 3, ou aproximadamente 3, foi aqui usado em vários lugares. Em Babilônia foi usado para cálculos, de fato em China também foi usado para muitas coisas, quando a pessoa não quis ser muito exato, não precisava, sei? Mas o hexágono aproximando a circunferência é uma coisa, isso explica, sei? Que tem alguns diagramas geométricos na argila, não tantos, eu vou dizer, os babilônios ou mesopotâmios, tecnicamente, eu devo dizer, porque foram vários lugares, sabe? Teve muita habilidade com mais álgebra, com cálculos, mas usava mesmo para medir aquelas coisas de administração, sabe? Já que o treinamento das pessoas, a matemática foi parte do treinamento, é uma coisa que aqui pode ser dito, muita coisa que sobreviver desses tabletes
foi das escolas, sim? A gente viu pessoas em treinamento fazendo erros, tem erros naquela tablet do Plimpton, por exemplo, que aqui parece que talvez o professor não foi muito bom ou alguma coisa, porque tem, acho que 3 ou 4 erros na tablet, sim? Então, a matéria, ninguém sabe exatamente por que foi sendo usado, mas parece que pode ser numa escola, algum tipo de treinamento, dando exercícios ou uma coisa assim. Sim? Olha, tem muito mais que pode ser dito. Eu não quero que as pessoas fiquem tão desanimadas, mas eu vou dizer, Diógenes fez uma coisa muito boa, o tipo de coisa que estava querendo, e as outras teve várias, não foi tão bom assim, tem várias mais fortes do que as outras. Mas eu não dou notas, eu quero mesmo esperar para as outras, para terminar as coisas, sabe? Então, olha, temos talvez 15 minutos, que bom que a gente não atrapalhou tanto a hora, mas só foi 6 pessoas. No próximo, não, são 5 pessoas, desculpa. No próximo quinta-feira vai ter 6 pessoas em 90 minutos e vai ser apertado. Espero que não dá problemas sérios, que pessoas praticaram, tem que praticar mesmo o que você está querendo fazer em 10 minutos, sabe? Então, eu vou deixar um pouco para agora as pessoas que vão apresentar, talvez os próximos, se você pode, se você quer que comem alguma coisa, damos palpites, mas tem esses 2, os próximos, né? Basicamente, Arquimedes e Apolônios, né? As pessoas estão aqui, ou se alguém do outro grupo... Professor, consegue me ouvir? Quem está falando, Pedro? Pedro do grupo de Aristóteles. Sei, Aristóteles não, Pedro, Arquimedes. Arquimedes. Arquimedes, sei, tem uma grande diferença. Tudo bem. Então, olha, você tem algumas ideias sobre como você vai fazer em 10 minutos cada um, sei? Alguma coisa meio coerente, dividindo, praticando. Sim. Que bom, que bom. Se você consegue botar um pouco mais, talvez, na Zoom, para me avaliar um pouco antes, para comentar, tudo bem, porque aqui eu fiquei um pouco de surpresa. Eu achava, por exemplo, um grupo ia falar um pouco sobre equações quadráticas, que não são equações, talvez isso é outro tipo de crítica, que talvez estou sendo dura demais, mas olha, a gente hoje em dia tem esse álgebra, né, que a gente usa o tempo todo, colocar coisa num lado, tirar alguma coisa igual zero. As pessoas antigamente não tiveram essas ideias mesmo, sabe? Conseguiu fazer cálculos tipo equivalentes sem o uso desse tipo de álgebra que a gente tem hoje em dia. Até para equações lineares, alguma coisa assim, não tinha essa maneira que a gente pensa hoje em dia, sim? É notação muito, digamos, deficiente, sim? A ideia de quantidades desconhecidas, o que fazer com isso, sim? E é muita coisa de álgebra que está faltando, que foi desenvolvido muito depois. Mas é impressionante, eu acho muito impressionante, que mesmo sem isso, pessoas naquela época conseguiram resolver vários problemas. Alguém deve ter, algumas pessoas bem inteligentes, sei lá, que conseguiu, tipo, analisar os problemas para entender, então deu o, tipo, o algoritmo, o método, dado este tipo de problema, você faz isso, e vai chegar a resultados, certo? Que talvez não é exatamente como a gente pensa, uma demonstração, mas é uma maneira eficaz. A ideia não era para, tipo, teoria, para filosofia, como os gregos, certo? A ideia era ter resultados. Você tem esse, sei lá, esse pilha de grão, me dá uma estimativa, quanto tem ali, certo? Coisas assim, ou um campo, ou alguma coisa assim, ou você quer misturar alguma coisa, talvez fazendo pão, misturar certos ingredientes, como é que você faz isso para dar pão de alta qualidade ou média qualidade, cerveja também, essas coisas. Essas pessoas beberam mesmo a tipo de coisa, fermentado um pouco, sabe? Egito, Babilônia, teve essas coisas, e fazendo, sei, para
dar comida às pessoas, teve que alocar, muito cálculo mesmo, sei? Mas sem álgebra, ainda assim conseguiu. E até essa coisa de equações quadráticas que os mesopotamianos conseguiram, os egípcios basicamente não conseguiram. Eu acho que é incrível isso, porque ambas as culturas precisavam fazer cálculos avançados para astronomia, sei? Conseguiu, teve talvez craques especializados mesmo, tipo matemáticos que estudavam os movimentos de planetas e coisas assim, porque foi tão importante, é uma coisa até de certo prestígio, sabe, para calcular. Tudo bem, eu estou falando demais aqui, então, a parte de Arquimedes, basicamente tranquilo, você tem suas ideias, o que vai fazer, lembra, 10 minutos, realmente é muito pouco, mas tem que apresentar conteúdo matemático cada um, né? E a mesma coisa, Apolônios, até é outro cara altamente inteligente, ele talvez não foi do nível de Arquimedes, certamente não, mas ele escreveu e muita coisa dele está preservada. A gente perdeu um pouco, sabe? De fato, pensava que perdeu mais, mas achou traduzido, sei, árabe, tudo bem. Então, olha, são caras de alto nível mesmo, não vai ser fácil para vocês. Mas tente focalizar algumas coisinhas cada um apresentando, né? Eu não sei se você quer alguma orientação aqui ou como vai ser. Pessoas do grupo de Apolônio está aqui. Deixa eu ver, tenho que verificar essas coisas. Eu nem sei. Ou talvez, pensando um pouco, diga. Apolônio está aqui. Sei, então, está tudo tranquilo? Você tem alguma ideia do que você está querendo? Sim, tudo tranquilo. Vamos pegar, deixa eu ver aqui que a gente separou. A gente vai estar colocando no Zulip depois. Vão ser os 3 momentos, né? São 3 pessoas. Vai ter uma introdução sobre as cônicas, como era vista antes de Apolônio. Depois vai falar sobre a ideia que ele teve. Depois vai vir outra pessoa e vai falar sobre as coordenadas e as tangentes. Sim. Depois vamos falar sobre o problema de Apolônio. Tá certo, tá bom. O problema de Apolônio no tempo dele, né? Porque a coisa vai além mesmo. Olha, Apolônio tem grande importância na história da matemática porque começou europeus estudando isso no século XVI e realmente inventou basicamente geometria analítica. Foi uma grande inspiração mesmo para isso. Apolônio chegou perto, de algum modo, até meio polêmico, talvez, o que ele fez, mas é um assunto bem interessante. Vale a pena mesmo. Obrigado para ter a coragem mesmo de tentar apresentar isso. Que bom. Então, talvez um pouco mais tempo. Alguém de Egito, você quer alguma informação ou que fazer algum plano? Eu não estou vendo muito detalhes sobre o que você está planejando até agora. É meio surpresa, né? Eu não sei como é, mas é melhor se você colocar alguma coisa. Não, desculpa, tem muito material. O seu grupo tem muito material possível, mas se você pode me dar alguma ideia, qualquer parte, o que você está planejando fazer, seria útil. Eu posso te comentar um pouco. Ninguém aqui de Egito. Eu perdi uma coisa aqui. Não. Está vendo as pessoas. Tudo bem. Então, olha, tem mais. Vai ter. Tem um grupo, tem pessoas tão quietas que não tem a menor ideia nem se vai fazer ou não o que está planejando. Eu não vejo nada no Zulip ainda. Aquele último grupo de elefantes, de alguém, China, estou pulando China, desculpa, sei, mas daqui a pouco vai ter essas coisas, né? Mas, professor, aqui é Gabriel. Só queria perguntar rapidinho, porque sobre o dia 20, as apresentações do dia 20, porque no dia 20 eu acho que é o dia que mais tem pessoas, são 8 pessoas. Tu acha que vai dar tempo? Exatamente, eu disse que vai atrasar, vai extrapolou a hora, tá certo? Naquela dia, eu acho que vai ter mesmo, eu disse que vai, espero que não vai até 10 horas, sim? Mas 10 horas acho que está limite mesmo, sabe? Mas porque só de fala, cada um 10 minutos vai dar 1h20, né? Só falando.
Eu sei, e com os atrasos e coisas assim, 2 horas, né? Eu acho que pode chegar perto, depende da situação, sabe? Espero que não dá muito problema técnico, porque isso vai ser a situação mais longa. O problema é que tem muita gente aqui na história da matemática, eu nunca imaginei isso aconteceu, sabe? Então, é difícil avaliar vocês, né? Então, a parte de apresentação certamente pesa. Você vai ter suas 2 oportunidades de preparar, de pensar, sabe? De me convencer que você está estudando, aprofundando alguma coisa um pouco, sabe? Mas eu estou dependendo também dos seus comentários no Zulip, qualquer coisa, mostrando o que você está estudando. Eu digo isso o tempo todo. Vocês têm que colocar mais, né? Se você quer ser bem avaliado, quer passar, quer média de 5, alguma coisa assim, né? Então, o que mais estou dizendo aqui? Também, nas discussões, nas aulas, eu estou falando demais. Eu quero mesmo que você estude algum assunto e seja preparado para comentar, para falar durante as aulas, dando vários pontos de vista, porque tem muitos materiais, ninguém vai ler tudo, sabe? Mas alguém lendo uma coisa, outro lendo outra, da possibilidade de uma, tipo, talvez uma confronto de ideias, algumas visões de matemática, de história, porque não tem visão única, certo? É isso que está faltando também. Estou olhando, pessoas têm que ser mais ativas durante as aulas, mas é um pouco difícil com 20 e poucas pessoas, eu não sei, acho que um desistiu agora, e tem esses 2 pessoas que estão para Diofantos, que não deu palpite nenhum sobre o que está acontecendo, certo? Não está aqui, Michele está aqui, tem que ver essas coisas. Eu não estou vendo. Não sei se ela está ainda participando, planejando. E quem foi o outro? Tive. Esqueci o nome. Márcio. Márcio não está aqui, né? Pode ser que eles desistiram. Parece que Guilherme, eu sei que Guilherme teve vários outros problemas. Parece que ele desistiu, não respondeu o e-mail para algum tempo, não vi sinais. Alguém conhece o Guilherme? Eu não sei. Tudo bem, então, olha, é difícil, essa situação está muito ruim, tentando apresentar, tentando fazer uma coisa, vocês vão ter que praticar, seja preparado mesmo, tipo 10 minutos, estava um pouco relapso, mas estou vendo, por exemplo, eu vi Igor extrapolou o tempo grande, fez grande extrapolação, não tem como fazer, isso vai te conta um pouco contra, sabe? Porque você tem que ser um pouco mais eficiente. Apresentação não precisa ser bonita, estou dizendo isso, é muito bom quando você tem alguma coisa na tela, eu concordo, eu entendo isso mesmo, mas tem que ser bem foco, tem que ter esse foco mesmo, certo? É só com prática. Tudo bem, então, olha, eu acho que a hora acabou, basicamente, estamos no final, ninguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Está me escutando? Sim, professor. Eu estou separando meu slide e os PDF que estou usando para enviar no Zulip para o senhor dar uma olhada. Tá certo, tudo bem. Lembra, um pouco do conteúdo matemática, estou procurando isso, não precisa ser uma coisa muito polido, coisa assim, sabe? Mas estou tentando ver a evidência que você estudou alguma coisa, sei? Além do tipo de história. Isso não é exatamente história, é história de matemática, que é complicado mesmo, eu sei, mas eu quero ver um pouco mais matemática, sei? E como modelo, eu acho que o que Diógenes fez foi basicamente o que estou procurando mesmo, tipo, ideal. É claro que nem todo mundo vai chegar lá, mas esse é um tipo de objetivo, certo? Bota algum conteúdo, tipo, não trivial da matemática, no meio, até quase o foco da sua apresentação. E 1 ou 2 assuntos em 10 minutos, acho que está bem razoável, sabe?
não tente fazer tanta coisa superficialmente, sim? Então, olha, vamos encerrar por aqui. Espero que não foi sofrimento total para vocês, sabe? Mas estudo, faz mais coisas, e quando isso termina, que nem sei se vai ter a coisa de último, oitavo grupo, sim? Mas vai terminar semana que vem, ou talvez um pouquinho mais, e vamos para frente, vamos estudar bastante Europa, não, desculpa, Islã, a coisa da cultura islâmica vai ser o próximo grande assunto. Eu não vou falar sobre China, infelizmente, é muito triste não ter isso, nem Índia, sei? Mas pelo menos tem 2 grupos falando sobre China, que vai ajudar, sei? Tá certo? Então vamos encerrar mesmo. Boa noite para todos. Boa noite, professor. Até quinta. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.